Olá! Vamos imaginar por um momento que cada uma das nossas células é como uma fábrica super movimentada, sabe? Trabalhando 24 horas por dia. Mas quem são os operários que colocam a mão na massa e fazem tudo isso acontecer? É nesse mundo microscópico que a gente vai mergulhar agora para conhecer esses trabalhadores moleculares incríveis. Então, a resposta para essa pergunta está dentro de cada uma dessas microfábricas. Os operários são as proteínas, e a equipe de elite delas, os especialistas, são as enzimas. São elas que constroem, que transportam, defendem e, principalmente, aceleram praticamente todos os processos que mantêm a gente vivo. Bom, então, qual vai ser o nosso caminho? Primeiro, a gente vai dar uma olhada na matéria-prima, nos blocos de construção. Depois, vamos para a linha de montagem, ver como esses blocos viram máquinas 3D. Na sequência, vamos conhecer a equipe de elite, os operários mais eficientes. E, para fechar, a gente visita a sala de controle para entender como é essa fábrica toda gerenciada. Certo, tudo começa aqui com a matéria-prima. Não tem como construir nada sem o material certo, né? Assim como uma obra precisa de tijolos, os nossos operários celulares são feitos de unidades bem fundamentais. E essa unidade fundamental é o aminoácido. Pensa nele como se fosse uma pecinha de Lego. Ele tem uma base, que é sempre igual, mas tem uma parte especial, a tal da cadeia lateral R, que muda de um para outro. Com os 20 tipos diferentes dessas pecinhas, a natureza consegue construir uma variedade, olha, quase infinita de máquinas moleculares. E olha que interessante, a nossa fábrica interna consegue produzir algumas dessas pecinhas. São os chamados não essenciais. Mas outros, os essenciais, a gente precisa buscar fora, ou seja, na nossa alimentação. No fim das contas, os dois tipos são absolutamente cruciais para manter a linha de produção funcionando a todo vapor. E como é que essas pecinhas se conectam? É um processo bem elegante, chamado de ligação peptídica. É como se a gente estivesse unindo vagões de um trem, sabe? Um aminoácido se encaixa no outro, uma molécula de água sai no processo e pronto. Eles formam uma corrente bem forte e estável. Agora que a gente já tem a nossa corrente de aminoácidos, o nosso trem, chegou a hora de montar o operário de verdade. Porque, vamos combinar, uma corrente esticada não faz muita coisa. Ela precisa ser dobrada, toda organizada numa forma tridimensional específica para poder de fato trabalhar. Esse processo de montagem é quase uma arte, um origami molecular que acontece em 4 etapas. Começa com a estrutura primária, que é só a sequência das pecinhas, a ordem dos vagões. Depois vem a secundária, onde surgem as primeiras dobras, como se fossem umas espirais e folhas. A terciária é o grande momento, o dobramento completo, que dá a forma 3D final para um operário. E às vezes ainda tem a quaternária, que é quando vários desses operários já prontos se juntam para formar uma super equipe, como é o caso da hemoglobina, que leva oxigênio no nosso sangue. E aqui, gente, está o ponto mais importante de todos. A forma final de uma proteína é tudo. É como uma chave. Se o formato dela estiver errado, ela simplesmente não vai encaixar na fechadura certa. Ela não vai conseguir fazer o trabalho dela. Simples assim. E o que acontece se essa forma se desfaz? Aí a gente tem o que se chama de desnaturação. Condições muito extremas, tipo calor forte ou uma mudança brusca de acidez, podem fazer a proteína se desdobrar toda. Ela perde a forma e, claro, perde a função. É só pensar na clara do ovo. Ela é pura proteína, líquida e transparente. Quando a gente cozinha, o calor desnatura tudo e ela fica branca e sólida. Aquele operário ali foi quebrado para sempre. Muito bem! Agora vamos conhecer a verdadeira equipe de elite da nossa fábrica celular. Se as proteínas são os operários em geral, as enzimas são aqueles especialistas de altíssima performance. Elas são, literalmente, os aceleradores da vida. Então, o que é uma enzima? Ela é um catalisador biológico. O trabalho dela é pegar uma reação química e acelerar uma velocidade, olha, impressionante. Uma reação que talvez levasse milhões de anos para acontecer sozinha, com uma enzima acontece num piscar de olhos. E o melhor de tudo é que ela é tipo uma ferramenta incansável, que pode ser usada de novo, e de novo, e de novo. Mas como elas conseguem essa proeza? É que toda reação química precisa de um empurrãozinho para começar, uma barreira de energia que precisa ser vencida. O que a enzima faz, como a gente vê aqui no gráfico, é criar um atalho. Ela diminui drasticamente a altura dessa barreira, e com menos energia necessária, a reação acontece muito, mas muito mais rápido. A ferramenta principal da enzima é uma região chamada sítio ativo.
Antigamente, o pessoal achava que o substrato, que é a molécula-alvo, se encaixava ali de forma perfeita, tipo uma chave numa fechadura. Hoje, a gente sabe que o modelo mais correto é o do encaixe induzido. Na verdade, o sítio ativo se molda, ele abraça o substrato, como uma luva que se ajusta perfeitamente na mão. Isso garante uma conexão muito mais eficiente. Bom, com operários tão poderosos e eficientes, a fábrica precisa de um gerenciamento muito bom. Senão vira um caos, né? A célula tem mecanismos super sofisticados para controlar exatamente quando e onde cada enzima vai trabalhar. As condições do ambiente de trabalho são absolutamente essenciais. Cada enzima tem uma temperatura e um nível de acidez, o pH, que são ideais para ela funcionar. A pepsina do nosso estômago, por exemplo, adora um ambiente super ácido. Já outras enzimas, lá no intestino, preferem o contrário. Se o ambiente sai dessa faixa ideal, a atividade do operário cai e o ritmo da produção toda é afetado. A célula também usa uma espécie de freio para controlar a velocidade das coisas. Na inibição competitiva, é como se uma chave muito parecida com a certa entrasse na fechadura e ficasse presa, impedindo a chave correta de entrar. Já na inibição não competitiva, o estrago é diferente. É como se alguém amassasse a fechadura por fora. O buraco até está livre, mas a chave certa não consegue mais girar, porque a forma da fechadura mudou. E para complicar um pouquinho, alguns desses operários de elite precisam de ferramentas especiais para trabalhar. São os cofatores, como íons de metal, e as coenzimas, que muitas vezes vêm das vitaminas da nossa alimentação. Essas moléculas auxiliares se ligam na enzima e são indispensáveis para que ela consiga fazer o trabalho dela direito. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Entender essas máquinas moleculares não é só uma curiosidade da biologia. Quando um desses operários falha, seja por um defeito genético ou por alguma condição externa, a fábrica inteira pode começar a ter problemas, o que muitas vezes resulta em doenças. Fica a pergunta, né? O quão delicado é o equilíbrio que mantém toda essa maquinaria complexa funcionando perfeitamente dentro de nós?